por que que é importante, né? Por que é tão importante para as indústrias, né, para os queijeiros, né, do Brasil aproveitar o soro, né? Você já falou aí que né, é receita, né, gera receita, diminui, minimiza os problemas ali ambientais e assim, entre outros, né, o que eu quero que você cita aqui pra gente, né, o porquê é importante, né, eu acho que um dos nossos papéis aqui hoje é isso, é mostrar, né, para as queijarias menores, né, o porquê, né, quase que um convencimento, né, olha, aproveita aqui, trata bem o seu soro que você consegue fazer isso virar receita, né? Não é mais uma despesa, né? Você consegue fazer isso virar uma receita. Exatamente isso. Acho que esse ponto é bem importante, né, Sara, para nós aí que somos desenvolvedores e queremos ver esse mercado do soro cada vez maior, cada vez mais consistente, né? Então, o que que a gente percebe, né? Primeiro, né, acho que já falamos nessa questão, nessa importância de meio ambiente, né? E agora vamos falar um pouquinho assim, olhando mais micro, talvez, assim, o resultado no laticínio. O leite, na cadeia do leite, sempre foi um desafio, acho que assim, né, dentro do Brasil, conseguir rentabilidades, ter resultados favoráveis. E nessa cadeia há uma oscilação muito grande, né, de variações de preço do próprio leite, do spot, né, é a oscilação do próprio queijo, do HT, do leite em pó. Então, assim, uma cadeia de negócios, vamos dizer assim, que eu estou aprendendo, que é extremamente dinâmica, né? Uhum. E ela ainda trabalha muito, né? Com resultados bons em alguns meses e com resultados ruins em outros meses. Então, o que, que a gente percebe, né? Qual é a grande oportunidade, né, do soro? É justamente rentabilizar, e aí, quando a gente fala em rentabilizar, é gerar uma receita adicional, basicamente sem um incremento de custo adicional no laticínio. O soro ele é gerado quase que automaticamente no momento que tu produz o queijo. O que tu tem que ter o cuidado só, e aí tu tem onde assim, um investimento um pouquinho maior, né? Mas é na fase inicial e os paybacks, né? Os retornos sobre esses investimentos são muito rápidos. Rapidamente o laticinista, né? O queijeiro, na verdade, que trata esse soro e comercializa ele depois com esse viés mais comercial, ele rapidamente paga com isso e com isso ele torna realmente assim uma fonte adicional de receita no laticínio. Vamos dar um Uhum. exemplo assim simples, talvez uma conta muito rápida, né? Quando a gente fala hoje, e eu vou usar números meio redondos até para facilitar o meu raciocínio e a conta rápida para todo mundo poder acompanhar na hora de ouvir, né? Mas digamos Sim. assim que o laticínio tenha 50 mil litros de leite, né, por dia, ou vamos que seja, eu até vou usar que seja isso seja fruto já, né? E com isso ele vai gerar, produz tudo isso em queijo, então ele vai ter mais ou menos aí uns 45 mil litros de soro, né? É mais ou menos, né, se você, pelo que eu acompanhei, pelo que eu vivi na fábrica, né, é mais ou menos, se é 10 litros de queijo para 1 quilo, é 1 litro de leite, se é 10 litros de leite para 1 quilo de queijo, você tem mais ou menos 9 litros de soro, né? Isso, essa é exatamente a proporção, né? Hoje a gente já está trabalhando, né, com um pouquinho, né, com uma produtividade um pouquinho maior do que os 10 litros para o Sim, queijo, sim, né? O pessoal já está com médias menores, com rendimentos melhores, 8 até mas eu acho 8,9, né, para para mussarela, a gente efeitos, vê. desculpa. Eu falo assim, até médias para 8,9, Isso, 8,8, né, exatamente. para Mas mussarela, a a gente... proporção é isso. Depois que sai o queijo, quer dizer, do litro de leite que vira queijo, mais ou menos uns 85% disso vira soro. Né? Então, pegando essa conta realmente, então nós estamos falando lá de 50 mil litros de leite, fez tudo de queijo. Vai depender muito também do tipo de queijo, né? Depois tem algumas variações, né? Mas Sim. vamos trabalhar com médias, né? Então nós estamos falando aí talvez de 45, 42 mil litros de soro. E aí a gente multiplica isso por 30, né? Então a gente já está falando de 1.200.000 litros de soro no mês, né? E aí quando a gente fala em 20 centavos, vamos dizer assim, o litro hoje, na sua condição mais básica, talvez, nós Que estamos é o falando de uma fluido, receita de 240 mil. Isso sim. hoje, pensando que é um negócio que vai fora e que não gera nenhum resultado,
uma perda de oportunidade, né, muito grande. E o Sim, processo, por isso que eu digo assim, o investimento, né, que ele teria que fazer isso, claro, ele vai ter que ter um frio, ele vai ter que ter um silo, mas se a gente pegar tudo isso, imaginando, né, um negócio desse tamanho, de 50 mil litros de leite, alguma coisa assim, ele vai ter que investir aí, sei lá, claro, um valor de 500, 600 mil, talvez entre frio, silo, um pasteurizador, para garantir a vida útil desse soro. Depois a gente fala um pouquinho disso, que o soro sim, é mais sensível do que o próprio leite nos processos, a vida útil dele, o shelf life dele é menor do que o próprio leite, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o soro, mas o que eu quero dizer assim, então, conta de padeiro aqui, não fazendo nem payback, não usando desconto, né? Então, assim, ele vai investir 500, 600 mil e ele tem uma receita num mês de 200 mil. Então, rapidamente, né? E aí volta a dizer, assim, a conta, né? De bem simples, em 2, 3 meses, se a gente botar todos os custos, isso vai, em um ano, 8 meses, ele paga isso muito rapidamente. E ele sim, gera uma receita adicional nesse soro, que é algo fantástico. E quando ele começa também, né, a dar valor para esse soro, a ter o soro enquanto refrigerado como um produto a ser vendido na cadeia láctea, avançando na cadeia láctea, ele tem mais uma outra parte desse soro, que é a matéria gorda. E se sim, ele separar e fazer o desnate desse soro, quando a gente estava falando aí talvez de 20 centavos o litro inicialmente desse soro fluido, quando a gente vai para a matéria gorda, claro, o percentual dela é baixo, mas a gente já está falando num produto de 25, 30 reais o quilo. Então, uma sim. outra receita adicional. Então, quando a gente começa a fazer essa continha na terceira casa depois da vírgula, a gente vê que consegue viabilizar o soro de leite, né, de alguma forma, né, para essa questão de gelar, de transportar, de armazenar muito rapidamente. E Uhum. aí isso passa a ser, depois desse investimento pago, que é muito rápido, 6 meses, 8 meses, um ano, dependendo dos volumes, né? Às vezes da especialização, passa a ser resultado. É quase que diária, mensalmente, é botar uma receita muito grande. Só para fazer uma comparação, né? Se a gente falou em 1 milhão de litros de 200 de leite, né? Ele vendeu 120 toneladas de queijo, né? Então, assim, nessas 120 toneladas, sei lá, vão facilitar a minha conta, né? Ele vendeu a 30 reais, então ele está falando de 3 milhões e 600, nós estamos falando de 240 mil, mas isso é quase 10% da receita dele. E isso vai entrar Exato. quase direto aqui no resultado, porque o custo para ele gerar e gelar esse leite é muito baixo, é muito baixo. Sim. Eu não sei quantos por cento, né, a gente tem de realmente de aproveitamento, mas eu até estava lendo essa semana, era até uma, na página da Macalé, que cerca de Certo. 90% dos queijeiros não fazem desnate, né? Então, assim, isso é dinheiro realmente que vai embora, né? Vai embora mesmo, né? Que podia estar gerando receita e, né, e não é aproveitado. Eu acho que esse ponto, né, de padronização e desnate, né, eu falo porque para nós que depois vamos usar esse soro, né, para fazer justamente a separação da proteína, essa gordura, essa parte da matéria gorda que a gente diz que vem para nós, ela tem um problema no nosso processo. Pois A é, gente, exato, eu tenho que fazer um processo anterior a todo o meu processo de separação para tirar isso. E eu, na verdade, né, a Soro, a empresa que faz essa proteína, não é o caso, né, a empresa quando faz isso, nós quando fazemos isso, na compra desse soro, a gente procura sempre comprá-lo já desnatado e para quê? Para que essa rentabilidade seja maior do próprio laticínio, do nosso parceiro, de quem está lá produzindo esse soro, que para nós ele é um certo problema. Se ele vem, eu desnato, eu vendo, eu tenho receita com isso, né? A nossa empresa tem, mas na verdade, se a gente olhar o ganho que a gente tem em relação ao processo e mais atividade que tem,
não é tão representativo, mas lá no laticínio isso realmente faz muita diferença. Então é um Sim. trabalho justamente assim, né, de apuração, e aí os parceiros da Sora, que já tem assim, a gente tem contratos, tem um formato de trabalho diferenciado, a gente tem assistentes técnicos que vão lá justamente ajudar, treinar, capacitar, a gente faz todo um acompanhamento, né, de resultados para ver, tá, teu desnat nas últimas cargas está ficando mais eficiente, isso é bom, teu desnat nas últimas cargas está ficando ineficiente, isso é ruim, né? Então, assim, no sentido de alertar, poder ajudar, e volto a dizer, o soro, né, não tem nada de difícil de ser feito. Ele é mais um processo dentro da queijaria. Produzir queijo é muito mais complicado. Produzir Sim. a ricota que usa esse soro é muito mais complicado do que gelar esse soro e, eventualmente, na evolução, para viabilizar, né, um pouquinho mais a logística. E quando a gente estava falando do soro até então, né, Sara, 94% dele, depois a gente pode falar um pouquinho dessa composição, é água. Então, Sim. se eu tenho que transportar, eu estou transportando 94% de água. Então, por isso que a gente fala de lá no laticínio, daí com volume um pouquinho maior, acho que a gente pode até entrar um pouquinho também nesse tema mais adiante, né? A gente pensa em fazer uma pré-concentração dele no laticínio. Sim, Então, ao sim. invés de transportar 94% de água, a gente só transporta 80%, porque a gente eleva os sólidos de 6%, mais ou menos, que em média é o que sai de uma queijaria, do processo da produção do queijo normal, um pouquinho mais, 6,4, 6,2, 6,3, né? Para 18, 20, 22%. Né? Então, com isso, a gente vai evoluindo também. Né?